Fala galera, e chegamos então a esse segundo episódio de Pinguim. Continuando a cobertura de Pinguim aqui no canal, eu não tinha conseguido fazer, né, a crítica do primeiro episódio, porque simplesmente não consegui assistir no dia e tudo mais, de uma coisa acabou levando a outra que não consegui fazer a crítica do primeiro episódio, mas vamos seguir porque eu já tinha feito um vídeo com as primeiras impressões dos críticos americanos que já assistiram a série por completo. Então galera, esse segundo episódio aqui representou aquela velha frase do jogando o jogo mais perigoso de todos. Esse episódio, muito bem titulado Infiltrado, nos leva para esse mundo todo das famílias da máfia ali, os Maroni, os Falcone, cara, e o Oz simplesmente tendo que saber jogar com uma malemolência gigantesca entre essas duas famílias ali para conseguir, ao mesmo tempo, uma aproximação com muitas e muitas tentativas da Sofia Falcone. Com muitas tentativas. Essa série aqui é óbvio que ela é do Pinguim. É óbvio que ela não vai ter uma segunda temporada, é óbvio que ela vai ter uma ligação por completo com, né, o segundo The Batman. E ao mesmo tempo, ela não é só do Pinguim. Ela é muito da Sofia Falcone, porque até o tempo de tela ele começa a ficar muito próximo assim, porque a gente vai ter essa união desses dois personagens ali nessa parte temporária deles estarem trabalhando em conjunto. Né? A partir do terceiro episódio, é isso que vai estar montado e vamos ver quanto tempo que isso vai realmente durar, porque a Sophie Falcone é muito difícil, cara, né? E isso a gente aprendeu muito com a cultura pop em outros filmes e séries e tudo mais que envolvem, né, essas famílias do crime organizado muito bem estabelecidas, uma mulher realmente estar dentro da sala, né, onde é tomadas as decisões, e muito mais complicado ainda, ela ter voz, né, ela ser ouvida, ela ser respeitada e tudo mais. É óbvio que isso não é uma regra, existem exceções, mas ao mesmo tempo, a Sofia Falcone representa muito essa dificuldade toda, mesmo ela sendo a sobrinha do Luca, mesmo, né, o pai dela ter sido muito breve o chefe da família Falcone. Ponto, entendeu? E tudo isso dela ser constantemente, né, evocada essa questão do que aconteceu para ela estar em Arkham, o tempo dela em Arkham. O episódio ele abre muito bem também, trazendo todo esse contexto ali, pô, da sessão de terapia, o que é trazido na sessão, o que ela realmente quer esconder, ou quer superar, ou quer realmente colocar um peso passado para ter essa parte de futuro, dessa conquista toda, do que ela realmente quer como poder, do que ela queria com o irmão e do que ela quer agora para si mesma conquistar novamente o que é dela de direito. Ela está na posição que é dela de direito, né? E essa é a frase e o caminho que o Oz passa o episódio inteiro tentando passar para ela, onde ela refuta, onde ela manda longe o Oz, onde daqui a pouco ela dá uma abertura, aquela parte toda. No momento do funeral, quando o Oz começa a fazer toda a reviravolta sobre a história da mãe, e a mãe morreu, e a dança, até dá pra entender assim, ó, que o Oz, ele tem uma habilidade gigantesca, e o Colin Farrell tá dando um show na representação toda do Oz, de pegar alguns símbolos que a gente vai aprendendo no decorrer dos episódios e, ao mesmo tempo, ir fazendo essas modificações de história. Por quê? Porque ele tá jogando o jogo mais perigoso de todos. E é basicamente isso que ele precisa fazer. Ele precisa se moldar ao ambiente, às pessoas, a tudo. E isso numa constante violenta. E aquela cena toda que tem, final, do momento onde tá tendo, né, desovando os corpos lá. E ele manda o Vic, cara, deitar nos corpos, já dentro da cova. Deita nos corpos, entenda de uma vez que não existe como não dar certo aquilo que eu te peço. Tu tem que cumprir, porque não tem como errar. O erro, ele te leva para estar ali deitado na cova, como o Oz mostra para ele naquele momento lá. Então, é a situação que o Oz passa o episódio inteiro correndo risco, tanto que as tentativas todas que ele faz para conseguir colocar o Vit como o responsável, né, por ser o rato, né, por ser o entregador das informações que está trabalhando para os Maroni, dentro dos Falcone, entregando as informações e tudo mais, ter sido o assassino lá do Alberto, não vai dando certo, né? É uma sequência toda que não vai dando certo. Ele precisa se moldar, ele precisa entregar lá as fotos e depois não dá certo a invasão do carro, não dá certo em relação às joias e ele vai tendo que se moldar em relação à faca, em relação ao que ele tenta passar lá pro cara da família Maroni, né? E depois ele muda o plano ali mesmo porque ele entende já que não vai dar certo o que ele
tinha como ideia no momento que ele entra por aquela porta lá, ele vai ter que ser pela porta já com uma outra estratégia. E a estratégia toda pensada naquele momento. Inclusive o momento da faca é muito massa, né? A maneira como o episódio te mostra que ele vai sim colocar dentro do paletó, da calça ali, do que for, entendeu? Do Vit, a faca, né? O canivete, a faca. E ele acaba botando dentro do castilho. E o quanto que isso é uma reversão muito boa, né, do que o episódio está te levando realmente a crer e do que realmente vai acontecer, para que depois tu entenda que realmente era essa a ideia dele, desde o momento onde ele pega, vira lá pro Evran e fala que não vai dar certo, e muda completamente já o tom da voz. Eu gosto muito que esse Oz, ele brinca muito com esse tom da voz. Ele, quando está numa situação mais aberta e quando ele está numa situação definitiva, objetiva, e isso ele representa depois também, junto com o Vic, em toda essa sequência que eu acabei de falar em relação à Dissolve dos Corpos. E tem toda a parte de procurar nos bolsos do Vic primeiro, né? E tu acredita já, pô, ele vai achar ali porque, né, o Oz confrontar o Vic já com a faca escondida aqui na manga, né? Pra colocar dentro do casaco dele, botar dentro da calça dele ali, do bolso da calça, e já vai, já segue, porque vai ter separação, mas ele consegue passar, né, a faca. Não, cara, naquele momento que tem a confusão toda, o Castilho foi junto, ele colocou no Castilho. E é a partir dali que se desenrola também um pouco muito mais dessa confiança toda que ele passa o episódio também, jogando o jogo mais perigoso de todos para se aproximar da Sofia. E ali ele ganha realmente essa vertente. Não só a confiança da Sofia, só que a definição que a Sofia ela nunca vai ser uma pessoa, vai ter essa permissão de estar na sala, junto com quem manda, muito menos ter o respeito das pessoas. A conversa depois com o tio o Luca é exatamente isso. A presença da prima antes e falando logo como, pô, aquela figura clara de roteiro, de apresentação, né, de informação pra gente como espectador no momento ainda de desenvolvimento de episódio para depois ter novamente aquela referência. Pô, logo como é quando elas estavam lá passando férias quanto adolescentes e, cara, vivendo a vida de uma adolescente, vivendo a vida ali de uma jovem mulher, entendeu? Simplesmente aproveitando a vida, o dinheiro que tem e fazendo tudo que tem que fazer. Exatamente isso. Por que essa informação volta depois? Para remeter diretamente àquela Sofia do passado. Alguém completamente, digamos, fútil, entendeu? Não essa Sofia agora, que passou pelo que passou, que perdeu quem perdeu e que quer estar ali na mesa, na sala, sentada naquela mesa, tendo sim o poder de decisão e tendo o respeito de todos que estão ali à frente. Então, esse jogo todo do Oz para conseguir essa aproximação, ele tá literalmente jogando em três vertentes, cara, isso é absurdo. Ele literalmente três vertentes. Ele tá com os Falcone, ele tá com os Maroni e ele tá com a Sofia. Porque a Sofia, ela não está realmente com os Falcones por causa de tudo isso que ela deseja. Então, cara, pô, que episódio assim, ó. Mundo da máfia, tem muito daquela vibe de Sopranos, isso tá claro, todo mundo já que viu o Sopranos já mencionou, cara, isso como eu não fiz no vídeo de crítica no primeiro episódio, eu tinha feito de primeiras impressões sem ter visto o episódio, pegando muito o que a galera tinha falado sobre o Pinguim. Pô, agora que eu assisti, cara, né, o primeiro, o segundo, e tô aqui pra falar do segundo diretamente, já engloba esses dois primeiros, é esse contexto todo, cara, quem gosta desse tipo de filme, cara, pô, e não só essa questão da máfia ali, mais centrada nessa máfia norte-americana do que a gente vê nos filmes do Scorsese, dos filmes do Coppola, tudo mais, cara. Também, muito do que tem, cara, pô, elementos da Yakuza, da máfia russa, pô, tu tem todo esse, sabe, escopo que Pinguim consegue passar nessa obra, que tá sendo um diferencial gigantesco, não só para o que tu esperaria, né, dessa série com esse personagem aqui, o foco, a maneira como está sendo desenvolvido e também pô, esse ponto de ligação entre os dois filmes do Batman de uma forma onde tu vai preparar muitos elementos a mais, muita coisa que a gente ainda não viu. Tem alguns easter eggs que acontecem nesse segundo episódio aqui também, tem easter eggs do primeiro episódio também, do a mais do universo do Batman. Gosto muito da menção, cara, pô, a menção do Charada ainda batendo como consequência do que acontece no The Batman. Sabe, são pontos tão bem feitos dentro desse roteiro aqui, que bom que a gente tá tendo isso, cara, essa oportunidade de poder ver essa obra tão diferente dentro de uma série,
que querendo ou não é do nosso universo, né, de super-heróis, cultura pop, aquela coisa toda, mas algo tão bem realizado e pegando um gênero e sabendo lidar muito bem com esse gênero e desenvolver tudo que precisa desenvolver para funcionar essa história dentro desse gênero aqui e abrindo ainda mais, pô, esse universo também apresentado pra gente lá no The Batman. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre o segundo episódio. Vão ter vídeos especiais durante essa semana também sobre o Pinguim. E, óbvio, semana que vem, próximo domingo, assistirei o terceiro episódio e voltarei aqui pra gente conversar. Take 04, viva o sonho aqui.